Alguns fatos são universalmente aceitos, como o sol nascer no leste e se pôr no oeste, ou que tudo que sobe desce. Esses são fatos incontestáveis. Mas há expressões populares que fazem sentido, mesmo sem serem totalmente verdadeiras. Exemplo: mãe sabe das coisas. Apesar de ser reconfortante crer que todos os pais são sempre devotados aos filhos, isso nem sempre ocorre. Às vezes, uma mãe pode orientar de forma equivocada. Lori Vallow Daybell, the woman convicted of killing her 2 kids as well as conspiring to kill her current husband's late wife, was denied a new trial. Chad Daybell appeared in an Idaho courtroom this morning as his triple murder trial is set to begin in 5. 911. Where is your emergency? I got in a fight with my brother-in-law and I shot him in self-defense. I was going to murder him. I was going to kill him, like the scriptures say, like... You went up to Hawaii and were dancing on the beach while your kids are in the ground? Nascida em 1973 como Lori Noreen Cox no condado de San Bernardino, Califórnia, era a penúltima de 5 irmãos e cresceu em um lar mórmon devoto. Apesar de bonita e querida, Lori não teve sorte no amor aos 19 anos. Seu primeiro casamento com o namorado do colégio acabou em divórcio. Lori então se mudou para Austin, Texas, e se casou novamente. O casamento durou mais tempo. Tiveram um filho, Colby, em 1996, mas se separaram em 1998. Em 2001, 3 anos depois, Lori tentou pela terceira vez. Casou-se com Joseph Ryan Jr. e em 2002 tiveram uma filha cheia de vida chamada Tylee Ashlyn Ryan. Mas esse ainda não era o final feliz de Lori. O casal se divorciou em 2005 e a separação não foi amigável. 2 anos depois, após uma visita supervisionada com a filha, Joseph foi atacado fora do condomínio por Alex, irmão de Lori. Ele achava que Joseph abusava da irmã e dos filhos, embora isso nunca tenha sido provado. Alex foi preso por agressão agravada e cumpriu 3 meses após confessar. Em 2006, Lori conheceu e casou-se com Charles Vallow. No início, tudo parecia promissor. Charles estava apaixonado. Mesmo católico a vida toda, ele se converteu à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para agradar a nova esposa. Depois de se mudarem para o Arizona, as coisas pareciam tranquilas para a família Vallow. A próxima grande mudança veio em 2013, quando Charles e Lori adotaram seu sobrinho neto, Joshua Jackson, ou Jota Jota, como era chamado. Ele foi bem recebido em seu novo lar, principalmente por Tylee. No ano seguinte, a família Vallow mudou-se para Kauai, no Havaí. Enquanto morava lá, Lori, ainda ativa na igreja, Santos dos Últimos Dias, leu a série Standing in Holy Places, de Chad Daybell, também mormon. Os livros de ficção têm um tom claramente apocalíptico, focando principalmente em eventos que, segundo a teologia Santos dos Últimos Dias, acontecerão antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Chad Guy Daybell nasceu em 1968 em Provo, Utah. Como Lori, cresceu em um lar mórmon e casou-se jovem. Em 1990, aos 22 anos, ele se casou com Tammy Douglas. E esse casamento, diferente do de Lori, durou. O casal teve uma família crescente com 5 filhos. E Chad sustentava todos através de vários trabalhos diferentes, incluindo revisão de textos, trabalho como coveiro e escrita original. Em 2004, ele criou a Spring Creek Book Company e passou a autopublicar vários livros de ficção e não ficção. Essas obras usavam teologia e imagens santos dos últimos dias para atrair o público mórmon. Ao longo da década de 2010, à medida que as crenças de Chad se tornavam cada vez mais radicais, ele se convenceu de que o apocalipse estava próximo. Em 2015, a família Daybell mudou-se para Rexburg, Idaho, após Chad afirmar ter ouvido uma voz mandando isso. Entre 2016 e 2017, os Vallows retornaram ao Arizona, mas Lori já apresentava mudanças de comportamento.
Seu marido, Charles, percebeu isso e ficou cada vez mais preocupado com o bem-estar da família. Ele afirmou que sua esposa, com crenças cada vez mais extremas, o ameaçou de morte se ele interferisse em sua missão dada por Deus. A missão era se preparar para a segunda vinda de Jesus Cristo. Então ela entrou em um grupo focado no Apocalipse. O grupo Preparando um Povo realizou uma reunião no outono de 2018 em Utah. Lá, Chad e Lori se conheceram e se conectaram rapidamente. Chad disse que já haviam sido casados em várias vidas passadas. Desde então, Chad e Lori passaram a se falar com frequência, e Lori o convidou para sua casa diversas vezes. Chad então explicou sua filosofia religiosa, dizendo que já viveu mais de 30 vidas. Ele classificava as pessoas pela cor da pele, conforme proximidade com Jesus ou Satanás. Eles também debateram sobre zumbis, que, segundo sua filosofia, eram pessoas com almas trocadas por espíritos malignos. Diziam que só era possível acabar com o zumbi matando o corpo da pessoa infectada. Meses antes do encontro deles na conferência Preparing a People, Joseph Ryan, terceiro marido de Lori e pai de Tylee, morreu repentinamente. Ele se mudou do Texas para o Arizona para ficar perto da filha. Em abril de 2018, foi encontrado morto em seu apartamento em Phoenix. Embora ele tenha sido vítima de violência pelas mãos do irmão de Lori e continuasse temendo por sua segurança, sua morte foi considerada de causas naturais. Parece que ele teve um ataque cardíaco antes de morrer aos 59 anos. Alguns meses após a morte de Lori, gravações de áudio mostram ela expressando animosidade por Joseph e dizendo: "Eu ia assassiná-lo, eu ia matá-lo", como dizem as escrituras. Não se sabe quando Lori e Chad iniciaram um relacionamento físico. Mas o caso à distância deles foi ficando cada vez mais problemático. E logo Lori começou a se referir ao marido e aos filhos como zumbis. Charles, por exemplo, se cansou e pediu o divórcio em fevereiro de 2019. Ele acreditava que Lori tinha perdido o controle e entrou em contato com as autoridades dizendo que sua esposa havia ameaçado sua vida. Ele se preocupava com sua segurança, a dos filhos e a saúde mental da esposa. A polícia considerou Lori competente na época e ignorou os medos de Charles. Em 11 de julho de 2019, Charles foi à casa de Lori para levar JJ à escola. Charles e Alex, irmão de Lori, discutiram e Charles foi morto com um tiro no peito. 911, where is your emergency? I got in a fight with my brother-in-law and I shot him in self-defense. Okay, let me get the medics on the phone. And is he hurt or is he alive or? Yeah, there's blood. He's not moving. How long ago did this happen? A couple of minutes. Fire department, what is the address of the emergency? Okay, is he awake and responsive or unconscious? Unconscious. Okay, is he breathing? I can't tell. Okay, are you willing to go over to him and check? Sure. Okay, do you just let me know if you see his chest going up and down? How old is he? It's not moving. He's 60. Okay, and are you wanting to start CPR? No, I don't know how to do that. I can walk you through it. Okay. And was he armed also or just you or what happened there? Yeah, he came to me with a bat. He's what, married to your sister? Is she? Where is she? Correct. No, I think she's taking her son to school. Okay. Alex alegou que Charles havia se tornado violento com sua irmã e que o disparo foi em legítima defesa. Lori e Tylee confirmaram os fatos, e Alex nunca foi preso ou acusado pelo assassinato. I know Lori's your first name, right? L-A-U-R-I. L-O-R-I. Okay. And then what's your last name? Vallow. V-A-L-L-O-W. Start where you think it makes the most sense. Okay, so, I don't know. We had decided to separate or whatever, so he's like, well, I'll pay for a house for you and for JJ and whatever, because he's all about JJ. He's never about Tylee, but he's all about JJ, right? Because we adopted him together. He's his great nephew. We adopted him as a baby. But it's all these threats on my phone all the time, you know, like whatever, all these things. He
doesn't want a divorce, but I don't like him and don't want to deal with him, so that's just how it is. Like, he travels for business, so he went back to the Houston house, and he's like, I'm coming on Wednesday night, and I'm going to come pick up JJ and take him to school Thursday, pick him up Thursday, take him Friday, whatever. And I said, Casey wanted to come to the house, and I said, you can't come stay at this house because you can't get along with Tylee. She's a minor, and she has to live here. Yeah. So, because he gets in huge fights up there, Okay. and she hates him. And he came over in the morning, and he's like banging on the door. I'm like, oh great, here we go, you know. And I was just gonna be nice. I was just gonna be nice as possible, and I had JJ stuff all ready for school. And so, and then he was just being real smirky and real like jerky, you know, to me. And I was like ignoring him, whatever. And so he was like, And your brother lives there with you? no, Okay. he had stayed with me last night because I was worried he was gonna come over and Okay. cause trouble with me. Okay. And just wanted someone else there, like my Yeah. brother there, because I trust my brother. And So he initially left with the backpack and with JJ? And so he put them in the car, Okay. in the driveway, and then he came back in, right? So I kissed JJ goodbye. He came back in, and his phone was on the counter, and I had his phone. And he was like, giving me my phone, and I was like, why don't you show me your text that you've been texting, blah, 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 you know, whatever. So this morning he comes back in and... He comes back in, I wouldn't give him his phone, he was screaming at me to give him his phone. He was very worried about whatever was on his text that he did not want me to see. And so I was just holding it there, and he was screaming at me. And I was kind of walking towards, around the house with it, so he couldn't get it. He's like reaching for it and stuff like that. And so Tylee came out of her room, upset, and she had a bat. And she told him to leave her mother alone, like, right? Then my brother heard all the commotion because he was in there in bed. And so he came out into the main room, and he was screaming, and he was super upset and whatever. And he was yelling at Tylee, don't you touch me with that bat, and blah, blah, blah. And so Tylee, I guess, I don't know if she swung at him or what, but he, like, grabbed the bat from Tylee and then went to, like, hit Tylee with the bat. It was... And I was right there, and they were right there, and my brother grabbed him from behind, like just to stop him from hitting Tylee. Just like that, like backwards, almost in one arm. Like he was swinging, like swinging it backwards? He would have done like... Like he would have swung it backwards at me, not frontwards. Okay, yeah. He was a professional baseball player. Okay. So it wasn't a good idea for Tylee to get out of that. Probably not the... I mean, he played semi-pro Yeah. when he was young. But, and we were all right there in that room except for the kids had been outside by that time, and I heard the gunshot. And So I know this is going to kind of sound like kind of a silly question because it's super broad, but can you basically tell me what happened today? And you can start at whatever place makes sense for you. So I woke up probably around like 7:50, I want to say, because I heard yelling. I don't even know what I heard, but I immediately like jumped up, and I have a baseball bat because when I was living at my uncle's by myself, I just wanted something to like feel safer, and I'm not old enough to get like pepper spray or anything, so I was like, okay, I'll get a baseball bat. So yeah, I immediately just jumped up and I grabbed my baseball bat and I opened the door, and it was my stepdad, you know, outside the doorway, and then my uncle kind of in the doorway, and then I could hear my mom behind him, and he was just screaming at both of them, like, I don't even know what he was saying, because honestly I was just too, like wired, I guess. So I told him to take a few steps back. When you said they were yelling, who was yelling? It was mostly my stepdad. Okay. Well, he was really the only one, like, yelling. My mom was kind of, like, responding, but I honestly couldn't tell you what they were saying. It was kind of just, like, all jumbled up in my head. My uncle kind of, like, I saw him take a step back, so my uncle, I think, grabbed him and kind of took him back so he couldn't, like, do anything. And so my mom said to go with JJ, and so I ran out the door, and then I kind of just stood there with my little brother, and then eventually my mom came out, and then we left from there. Okay. I just kind of asked her, like, because I heard a noise,
which I know what it was now, but it sounded like, because I knew that the basement I was in there, it sounded like someone like took it and hit it really hard against the floor. Okay. 2 meses após a morte de Charles, Lori, Alex, Tylee e Jota se mudaram para Rexburg, Idaho, a cidade natal da família Daybell. Lori seguia chamando os filhos de zumbis, principalmente Tylee, que Chad via como espiritualmente sombria. Em 8 de setembro, Lori e Alex levaram as crianças ao Parque Yellowstone. Era para ser um dia divertido em um dos maiores parques nacionais dos Estados Unidos da América. E talvez tenha sido. Infelizmente, essa foi a última prova de vida da Tylee, de 16 anos. Mesmo no início do ano letivo em outra cidade, ela não foi matriculada em escola local e nunca mais vista. No dia seguinte, Alex ficou mais de 2 horas nas terras de Chad Daybell, próximo ao cemitério de animais de estimação da família. Chad avisou sua esposa Tammy que atirou e matou um guaxinim, descartando-o no cemitério de animais da família. Em 22 de setembro, semanas depois, Jota, de 7 anos, foi visto pela última vez em sua escola em Rexburg. A escola recebeu um e-mail de Lori dizendo que já iria morar com seus avós na Louisiana. Quando a administração perguntou onde enviar os registros acadêmicos dele, Lori mudou de ideia e disse que o educaria em casa. No dia seguinte, Alex passou horas nas terras de Chad Daybell. Lori disse a Melanie e David que Jota era um zumbi e precisava ser levado. Até então, Tammy Daybell, esposa de Chad, 49 anos, estava praticamente fora do drama envolvendo o marido. Não se sabe ao certo quanto ela sabia do caso extraconjugal dele, mas tinha suspeitas. Em 9 de outubro, ela foi atacada por um homem mascarado com pistola de paintball na entrada de casa. Não se feriu, mas deve ter ficado abalada. Mas 10 dias depois, em 19 de outubro, ela faleceu dormindo. Inicialmente, pensou-se que foi por causas naturais, e Chad disse que ela foi dormir com uma forte tosse. Ela foi enterrada rapidamente e a família recusou a autópsia, enquanto Chad lamentava de forma estranha a morte da esposa. Eles voaram para o Havaí em 5 de novembro e comemoraram o casamento em uma praia havaiana. Enquanto Kay e Larry Woodcock tentavam contatar J. ou Tylee, uma investigação oficial começou mais tarde naquele mês. A sequência de eventos estranhos continuou. Alex, irmão de Lori, morreu no mês seguinte, em 11 de dezembro. Ele teria morrido de causas naturais e exames após a morte encontraram um grande coágulo nos pulmões, assim como a presença de Narcan, um medicamento administrado para combater overdoses. Um dia após a morte de Alex, o corpo de Tammy Daybell foi exumado para autópsia. Foram identificados hematomas por contenção e indícios de morte por asfixia. Em 2020, as autoridades fizeram a primeira busca na casa dos Daybell, enquanto Chad e Lori estavam no Havaí. Vai. Sir. Do you have any questions regarding that? So it is 14:39 hours on January 25th. Any questions? You have any questions for that? No? Okay. All right, have a nice day. Have a nice day. Lori foi notificada de que tinha até 30 de janeiro para apresentar seus filhos. Mas esse dia passou. Sem sinal de Tylee, ou J. Lori, foi presa e extraditada para Idaho sob acusações de abandono e deserção de menores. Nos meses seguintes,
Lori e Chad não respondiam à pergunta que todos faziam: onde estavam Tylee e J. John? As buscas na propriedade dos Daybell só tiveram resultado em 9 de junho, quando os corpos das crianças foram achados perto do cemitério de animais de estimação. Os restos mortais de Tylee haviam sido desmembrados e queimados, enquanto o corpo de Josh Ea foi encontrado enrolado em fita adesiva e plástico. Nesse momento, Chad foi preso, e tanto ele quanto Lori foram acusados de destruição e ocultação de provas. Em 24 de maio de 2021, Lori e Chad foram finalmente acusados pelos assassinatos de Tylee, Jotodosho e Temi, após quase 1 ano de espera. Ambos foram acusados de assassinato em primeiro grau, conspiração e grande roubo pelas mortes de Tylee e Jotoda, além de conspirar para matar Temi. Chad foi acusado de assassinato em primeiro grau da esposa falecida. O Arizona também acusou Lori de conspirar para matar Charles Fallow, seu quarto marido. Foi considerado incapaz de julgamento. Lori foi internada em uma clínica psiquiátrica alguns dias depois. Em outubro do ano seguinte, Lori foi considerada apta para ser julgada. Ela se recusou a se declarar culpada ou inocente na audiência pelos assassinatos de Tylee, Jea e Temi. Então, o juiz declarou inocência por ela. O julgamento dela começou em abril de 2023. E embora o estado de Idaho inicialmente tenha considerado pedir a pena de morte, essa possibilidade foi descartada devido ao seu estado mental precário. I'd like to start by quoting John from the New Testament in the Bible. In John chapter 8, verse 7, Jesus says, "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her." Jesus knows me, and Jesus understands me. I mourn with all of you who mourn, my children and Tammy. Jesus Christ knows the truth of what happened here. Because of these communications, I know for a fact that my children are happy and busy in the spirit world. Because of my communications with my friend Tammy Daybell, I know that she is also very happy and extremely busy. I have always mourned the loss of my loved ones, and I have lost many in this mortal world. Tylee has visited me. She is happy and very busy. Tylee is free now from all the pains of her life. One of the times that Tylee came to me as a spirit after she died, she commanded me, and she said to me, "Stop worrying, Mom. We are fine." She knows how I worry and how I miss her. The first time JJ visited me after he passed away, he put his arm around me and he said to me, "You didn't do anything wrong, Mom. I love you, and I know you loved me every minute of my life." Ainda assim, ela foi considerada culpada pelos assassinatos dos filhos e conspiração para matar Tami. Advogados dela tentaram salvá-la, responsabilizando totalmente Chad, seu parceiro e agora marido. Mas isso não convenceu o júri, e ela recebeu várias sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. You are sentenced to the custody of the State Board of Corrections to serve the maximum allowed sentence, a fixed determinate term of life imprisonment with no possibility of parole. Atualmente no Centro Correcional Feminino de Pocatello, Idaho, Lori ainda responde a acusações no Arizona. O estado começou a extradição em agosto de 2023. Não se sabe quando ela será julgada pelas acusações. Chad Daybell será julgado em 1º de abril de 2024 e, diferente de Lori, ainda pode receber a pena de morte. Ele se diz inocente e está preso na cadeia do condado de Fremont. Lori era uma mãe exemplar influenciada pela ideologia radical de Chad Daybell ou uma sedutora que o afastou de sua esposa e família. Não importa a narrativa, 3 pessoas foram assassinadas, 2 crianças. No fim, um marido matou a esposa e uma mãe, os filhos. Essas 2 pessoas usaram a religião como arma
para justificar seus próprios atos cruéis e egoístas, que começaram com infidelidade e terminaram em assassinato. Acompanhe para mais conteúdos. Obrigada por assistir.